Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e de toda a tua família. Hoje, em todos os templos, nós realizamos a reunião das 7 unções às 9, 15, 19 e 30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás, em 2 horários, às 9 da manhã e às 18 horas, realizando a reunião de Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas. A reunião da comunhão, uma reunião poderosa, importantíssima, para aqueles que andam com Deus. Então, quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Participar da comunhão nos mantém vivos na fé. Olha o que diz aqui, em Mateus 27, no 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto maior, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Lavou as mãos. Não podemos lavar as mãos de nossas responsabilidades. Ele era o líder e não quis assumir responsabilidade. Compreendeu? Sabe aquele tipo de gente que está numa posição de autoridade, mas só quer o que é conveniente? Só age naquilo que é conveniente? O Pilatos. Naquilo que era conveniente, então ele era o chefe, o líder, o que tinha poder. Mas nessa situação aqui, vocês decidem. Então, é conveniente, eu ajo. Não é conveniente, eu não ajo. Que liderança é essa? Que liderança? Que em algumas áreas eu assumo e me posiciono, em outras eu me esquivo e finjo que não estou vendo e jogo a responsabilidade para outros. É o que ele fez. Ele era o líder. Mas era um líder fútil, covarde, fraco. Mais importava a posição dele do que defender o que era certo. Não estou falando dele defender Jesus ou seja lá quem for. Estou falando de defender o que é certo. Jesus era inocente. Então, não me importa quem é o fulano. Tem que importar o que é certo. E algumas pessoas, elas não estão preocupadas com o que é certo. Elas estão preocupadas com aquilo que favorece a elas. Me favorece? Quanto eu vou ganhar nessa? Isso é bom para mim? Não é? Então, que se dane. Tanto faz. Lavou as mãos da responsabilidade. A responsabilidade é de vocês, mas o líder era ele. Quantos que têm agido assim? Não assume suas responsabilidades. É irresponsável. Se comporta muito mal. Tem o poder para agir numa área, mas não age. Seu nome é ele quer aparecer naquilo que não o compromete. Peraí, a multidão está contra Jesus, mas peraí, o que é certo?
A maioria está contra Jesus, mas o que é certo? Jesus era inocente, e se você ler toda essa parte, você vai ver que ele sabia. Tanto é que ele procurou um problema e Jesus não encontrou. Não havia. Ele viu que o Senhor era inocente, mas está escrito aqui que ele sabia que estavam fazendo aquilo com Jesus por inveja. Está aqui. Ele sabia, ele tinha consciência. Ele tinha consciência de que aquilo era uma perseguição, uma injustiça, que eram pessoas invejosas, invejavam a liderança, o poder do Senhor, por isso estavam contra ele, queriam matá-lo. Ele sabia que o que estavam fazendo com Jesus estava errado, e no entanto, ele não se posicionou. Ele cometeu o pecado da omissão. Quantas pessoas que têm cometido o pecado da omissão? Porque simplesmente lavam as mãos das suas responsabilidades. A maioria pensa assim, peraí, o que é certo? O que é certo? Mas se eu mexer com isso, pode ser que eles até se virem contra mim e eu seja prejudicado. Mas peraí, o que é certo? Não pode pesar se você vai ser prejudicado ou não. Ou se a maioria pensa diferente. Tem que pesar o que é certo. Tem que pesar o que é certo. Deixa isso entrar na tua cabeça. Não é porque um monte de gente pensa de um jeito e você corre risco de ser até prejudicado que você vai fazer o que é errado. Porque isso não vai terminar bem. Ainda que você seja prejudicado, ainda que tenha um monte de pessoas pensando da mesma maneira, você tem que ir, não pela cabeça dessas pessoas, ou se você vai ser prejudicado ou não, você tem que ir pelo que é certo. Certo é o que Pilatos tinha que ter feito. E ainda que você diga assim, bispa, mas era um propósito, etc. Sim, aqui. Mas na vida, você tem que entender, não lavamos as mãos de nossas responsabilidades. Isso não é correto. Não é certo. Se há uma situação em que eu preciso me posicionar, eu preciso me posicionar. Ainda que muitos se virem contra mim, ainda que eu corra risco de perder algo de importância, eu preciso assumir a responsabilidade e fazer o que é certo. E é o que Deus está falando com você. Você tem que fazer o que é certo. Você tem que agir com a verdade. Você tem que manter a verdade. Você tem que ficar com a verdade. Jesus era inocente. Ele sabia que Jesus era inocente. Mas ele sucumbiu à multidão, à opressão, à pressão da multidão. Fez ele ceder. E talvez você está cedendo para algo errado por causa da pressão. Você tá cedendo para algo que você sabe que está errado por causa da pressão. Talvez tenha uma multidão fermentada aí, um tumulto se fermentando a cada dia. E você está achando que é melhor jogar o lixo para debaixo do tapete, fingir que não está vendo, jogar a responsabilidade para frente e simplesmente seguir em frente. Está errado. Está errado. Não cometa o pecado da omissão. Não lave as mãos de suas responsabilidades.
Não vá pelo que os outros pensam ou acham. Vá pelo que é certo. Ainda que você corra risco de perder alguma coisa, faça o que é certo. Porque Deus vai te honrar na justiça, na verdade, e não na mentira e na injustiça. Se você quer a proteção de Deus para a tua vida, faça o que é certo. Não se esquive. Não haja com covardia. Não ceda à pressão. Não lave as mãos das suas responsabilidades. Faça o que é certo. Não ceda à pressão. Porque assim Deus vai te honrar e muito. Mas agindo na injustiça, fingindo que não está vendo uma coisa, jogando a responsabilidade para alguém, deixando uma coisa errada acontecer diante de você, alguém inocente ser prejudicado e você sabendo da verdade, isso não vai terminar bem. Deus vai cobrar de você o pecado da omissão, como cobrou do Pilatos. Em nome de Jesus, pense a respeito. Mais uma vez, não lave as mãos das suas responsabilidades. Independente de qualquer coisa, fique com o que é certo. Não ceda às pressões. E Deus vai te honrar. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que deseja que receba a oração. E coloque perto da TV. Eu volto já para orarmos. O que aconteceu? Bom, há 5 anos, desde que eu entrei na igreja, eu comecei a orar pela minha vida sentimental e comecei a buscar pelo Senhor, pela pessoa que era o desejo do meu coração, que eu buscava. E toda vez eu colocava em jejum, em oração. E às vezes eu lembro que muitas madrugadas eu vinha aqui e orava, buscava, e olhava de um lado, de um outro, não via a pessoa que eu estava esperando. E muitas vezes, assim, achava que era a pessoa e Deus tirava do meu caminho. E eu não entendia o porquê. Mas eu via, assim, a cada dia Deus trabalhar. E quando eu conheci o Gustavo, e Deus tocou no meu coração, eu comecei a orar e buscar por ele. E sem ele saber, que eu comecei a entregar para Deus. E eu lembro de um jejum que eu vim na igreja, e eu orei a Deus, eu falei, se for da vontade do Espírito Santo, vai ser o Espírito Santo que vai nos unir. O Espírito Santo tocou nele, no dia seguinte, ele chegou, ele veio conversar comigo, sem saber. E ali de lá para cá nós colocamos a presença de Deus. Começamos a buscar junto, e acho que 2 meses depois nós começamos a namorar. Entregamos o namoro, depois foi o noivado e o casamento. E desde o namoro ele tinha 2 concursos que... Fizeram todo o processo certinho. Oração, a bênção, o noivado e o casamento. Tudo dentro da ordem correta. Sim. E assim, eu vi que a cada momento Deus concedeu o desejo no meu coração. Porque eu pedia para Deus uma pessoa que fosse estabilizada e também uma pessoa que servisse a Deus verdadeiramente, que não fosse da boca para fora. Eu queria um servo fiel a Deus. E Deus concedeu realmente assim, tudo que eu pedi, Deus foi colocando assim no meu caminho. E esses 2 concursos, depois ele vai falar como que foi o processo. Mas foi assim, desde o casamento, enfrentamos lutas também para casar. Aconteceu vários imprevistos, quase nós tivemos que adiar o casamento também. Mas Deus foi misericordioso. E colocamos também, tudo foi diante de jejum, de oração. E teve também um propósito da igreja, nós colocamos nosso casamento. Foi no jejum também, eu senti no meu coração que não era da vontade de Deus que a gente adiasse esse casamento. E desde que nós casamos, assim, muita coisa tem acontecido. Desde que nós nos unimos, né?
A providência. Vocês, para casar, precisavam de condições, né? Como é que vamos casar sem ter condições? E aí começou todo o processo de oração juntos. O Gustavo, fazendo parte desse processo de preparação, coisas que você já vinha tentando lá atrás, você entrou novamente, quer dizer, Deus honrou, e aí todo um processo. Fala pra gente. Então, eu sou formado em Direito e comecei nessa vida de concursos e conquistei alguns resultados, mas assim, estava na fila de espera. E depois que eu me converti, que eu me entreguei verdadeiramente para Jesus, eu parei, não consegui mais estudar, fiquei parado e falei, Deus, é a tua vontade em mim agora. Se o Senhor quiser que eu seja um missionário, qualquer coisa, eu não consigo mais, não dá para estudar como eu estudava antes. E aí, na campanha que teve aqui de 2010, a gente estava namorando há alguns meses, eu vim, fiquei aqui no jejum até umas 4 horas da manhã, na madrugada. Eu não lembro certinho, mas isso, vamos supor, no dia 5, no dia 10 eu fui chamado no concurso, que eu estava esperando há 3 anos. E dali para frente foi uma progressão assim milagrosa. Dali 2 meses eu fui chamado num outro concurso e tudo foi se ajeitando de acordo com as orações da Larissa. Eu acho que Deus esperou o tempo certo dela para que a gente se conhecesse, começasse a namorar, e aí Ele me deu condições para formar uma família com ela. E enfim, eu acabei indo para São Paulo, fiquei 1 ano em São Paulo, e a gente noivou desse jeito, eu morando lá, ela aqui. E fomos muito criticados no bom sentido. As pessoas foram contra, vocês são loucos, isso não vai dar certo. Mas foi um passo de fé. A gente veio até conversar com o bispo, e a gente sentiu que tinha que ser esse passo de fé. Mas vocês vão casar, vocês vão morar em São Paulo ou em Rio Preto? Eu não sei. Eu não sabia, nem a Larissa. Mas a gente precisava casar, tinha que ser naquele momento. E aí nós casamos agora em fevereiro, e eu em São Paulo ainda, e a Larissa falou, você não vai demorar muito para você vir embora. E como eu trabalho na justiça, a previsão era pelo menos uns 3 anos para eu vir embora. Passou 3 meses do casamento, a juíza lá propôs se eu queria vir aqui para Rio Preto. Assim, ela propôs, não foi uma coisa que eu busquei. Foi uma vaga que surgiu, não tinha. Ou seja, Deus criou uma coisa que não tinha. E naquele momento eu não acreditei, eu falei, não é possível. E ela falou para mim assim, realmente eu não esperava isso também. Aí eu falei para ela, a senhora acredita em Deus? Ela falou, eu acredito. E aí, agora faz 1 mês e meio que nós realmente casamos, que a gente montou nossa casa, estamos juntos. E sem a presença de Deus e sem os milagres deles na nossa vida, eu acho que não era para a gente estar aqui testemunhando hoje. Olha que coisa interessante, porque essa transferência dele não é algo fácil de acontecer. Não é algo fácil de acontecer. Eles fizeram tudo da forma correta para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Vamos fazer e Deus vai nos honrar. Deus deu condições. Você abençoada profissionalmente, você abençoado profissionalmente. Essa transferência, o que parecia que, de repente, vamos casar, de que forma? Estão casados, fizeram um belo casamento, hoje já estão na casa de vocês, carro novo, que era outra coisa que não tinha, as coisas todas, tudo fluindo na bênção do Senhor. É isso, né, Gustavo? É isso. Eu comprei um carro que era um sonho, eu tenho 30 anos e nunca tinha tido um carro. Eu vivia na expectativa, a expectativa de ter uma vida. E Deus me mostrou que essa expectativa que eu tinha, eu só ia conquistar quando eu me entregasse a Ele. E isso aconteceu em 2009, que eu realmente me entreguei a Jesus. Então, assim, a mensagem que eu posso deixar para vocês é que realmente esperem em Cristo. As coisas não acontecem do dia para a noite. Pode ser que sim, um milagre às vezes, mas o tempo de Deus é diferente. A gente tem que perseverar, persistir, porque foi 3 anos de espera e hoje que eu estou começando a caminhar. Mas eu não me sinto que eu perdi,
tempo. Eu acho que com 30 anos eu estou muito novo, né? E fico feliz de ter conquistado hoje meu primeiro carro. Tanta gente não tem, né? E consagrei ele a Deus, o bispo orou por ele. São coisas simples para as outras pessoas, mas para nós, tudo que acontece, cada folha que cai da árvore, vem de Deus. Abençoados? Abençoado. Feliz? Feliz. Feliz? Feliz, graças a Deus. Domingo, dia 2 de setembro, na reunião das primícias para os comprometidos com Deus, Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas. Bispa Cléo realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro, Senhor amado, por esta vida que está comigo agora, que o Senhor espera um posicionamento firme dela, para que esta mensagem entre e mova o espírito dela e ela vença o medo, a covardia, a omissão, a passividade e se posicione com firmeza para que o Senhor possa abençoá-la. Que ela não ceda à injustiça, à omissão, à covardia, às pressões de ninguém, mas que ela olhe para o Senhor e fique com o que é certo, com o que é correto, o que é justo, o que é honesto. Abençoa a vida dela com força, com coragem, para que ela haja dentro da verdade. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV, perto da TV, água, azeite, documentos, peças de roupas. Eu consagro tudo determinando milagres, saúde mental, emocional, física e espiritual sobre todos, força, visão, entendimento, conhecimento revelado, visão revelada, entendimento revelado, uma mente aberta, renovada, ó meu Deus, uma mente renovada, uma visão espiritual aberta, não encurtada, ampliada. Ó Senhor, que ela vença os obstáculos, tira a surdez espiritual, que ela tenha uma audição com discernimento, que ela entenda a Tua palavra, que ela se posicione com coragem, ainda que ela esteja com muito medo, que essa pessoa decida se posicionar com coragem, coragem e coragem, porque o Senhor nos deu um espírito de coragem, não de medo, de fraqueza, de covardia, mas de coragem, de fortaleza. Então, meu Deus, que ela se posicione. Ó Deus, eu concordo com todas as orações que estão sendo feitas, ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu, desligo toda a força maligna aqui na terra para que seja desligada no céu. Eu determino as vitórias dessa pessoa, eu determino força, visão, ânimo. Ó meu Deus, eu determino sobre ela uma força vinda do céu para que ela se posicione e vença todas essas situações adversas. Senhor, abençoa todos que oram comigo, todas as pessoas com milagres. Onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também para a glória do Teu nome. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas, Senhor amado, sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas e exaltadas para a glória do Teu nome. Que tenham para emprestar e não tomem emprestado, que tenham mais do que o suficiente, que tenham com abundância, Senhor, porque elas têm financiado a Tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. O Senhor dá semente é para quem semeia. Quanto mais plantamos, mais colhemos, Senhor. Quando uma pessoa dizima e oferta no Teu reino, as janelas do céu são abertas, bênçãos sem medida são derramadas, ela passa a caminhar em bênção, as bênçãos acompanham a vida dela. Então, que ela se torne um abençoador do Teu reino. Seja com todos, é o que eu peço e agradeço por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém.
O número do Disque Vida é 0 Operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar neste domingo em 2 horários, às 9 da manhã e às 18 horas, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Em todos os nossos templos, vamos participar e realizar a reunião da comunhão, participar da mesa do Senhor. Deus te abençoe muito. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Domingo, dia 2 de setembro, na reunião das primícias para os comprometidos com Deus, Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas. Bispa Cléo realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a Palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.